Qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 7h31, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Antes da gente continuar e aqui já apresentar os nossos convidados, dar uns parabéns ao Grupo Folha pela festa de ontem. Grande homenagem a Luiz Machado, um dos maiores sambistas do Brasil, campista, né? E famoso samba bumbum, pratica um bum, procura um dum, é até difícil falar. E também uma apresentação maravilhosa da banda do Síndico, a antiga banda Vitória Régia, com componentes, pelo 80% da banda, componentes originais que tocaram 15 anos com o Tim Maia. Que show, que show. Bom, vamos lá. Nós recebemos aqui o Eduardo Bulhões. Vou dar rapidamente aqui, ele é PhD em Geologia Marinha, Processos Litorâneos e Impactos Ambientais em Zonas Costeiras. É exatamente esse nosso início de assunto. E aqui ao lado do Eduardo, João Siqueira, recuperando-se de uma aventura motociclística, não é, João? E também com uma especialidade e diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba. E você estava explicando que no estado do Rio, no Brasil são 9. No estado do Rio no estado do Rio são 9. São 9 bacias hidrográficas. Vamos lá então. Bom dia a vocês, obrigado por aceitar o convite. E eu vou passar a bola para o Arnaldo. O Arnaldo está ali do lado, mora ali, conhece desde que nasceu. Embora a gente ouça esses problemas ali do Pontal de Atafona há tantos anos, né? Desde garoto também eu vi isso começar a acontecer de alguma certa forma. Vamos lá, Arnaldo. É verdade. Antes também de começar, agradecer pela lembrança sua do registro aí com a questão da noite de fim de ano da Folha, né? E o Aloysio Machado, o Marco, ele deu uma entrevista à Folha no início do ano. Eu já estava como editor-geral e ele falava, depois de tantas homenagens fora de campos, no Rio de Janeiro, o prêmio Plumas e Paetês, que é famosíssimo no meio do carnaval, foi em homenagem ao Luiz Machado, já recebeu várias homenagens fora e nunca tinha sido homenageado na sua terra. Então a gente lembrou... Eu estava muito emocionado. A gente fez essa lembrança e pelo que eu fiquei sabendo nos relatos, o pessoal, a Neuzinha Siqueira, que trouxe a coluna de ontem, durante a semana tem várias colunas com a festa de fim de ano da Folha, mas ela falou da alegria dele, da espontaneidade, o fotógrafo também, foi muito espontâneo, brincalhão, ficou muito feliz com a lembrança. Bacana que não estava no script, quando a banda do Síndico entrou, o Tinho Martins, que é um dos maiores saxofonistas, como se fosse assim o líder da banda, pediu a Luiz Machado, doutora Luiz Machado, por favor, dá uma subidinha aqui no palco. Aí a banda, de improviso, tocou o samba, bumbum, praticum, e ele cantou. E foi uma festa no Trianon. Sensacional, valeu a pena. Saiu todo mundo leve, porque a gente sabe que daqui a 14 dias vai ter umas coisas pesadas É verdade. nos ombros, então a gente ontem aliviou um pouquinho. Vamos lá, Arnaldo. Vamos começar aqui. Vamos à questão do fechamento da Foz do Paraíba. É um assunto que pegou muita gente de surpresa, porque o Marco falou que eu sou de lá, então fica até repetitivo. A gente já se desenhava, a gente já vinha se desenhando isso há algum tempo, com o assoreamento dos canais de navegação. Meu pai é pescador desde sempre, meus amigos são todos pescadores, e ali, sempre que eles faziam algum protesto ou queriam levantar algum tipo de protesto, sempre me ligavam, pediam para algum tipo de orientação, até porque eu já trabalhei na colônia também, inclusive junto com a Joyce, que hoje é secretária de Meio Ambiente, isso lá em 2007, mais ou menos, e a gente já falava sobre esse risco de fechamento da Foz. Promessas de dragagens, de tentar desassorear o canal de navegação foram feitas. Existe um projeto, inclusive, desse porte em tramitação, mas nada de concreto aconteceu nesse período. E, de repente, depois de muitos anos de discussão quanto a isso, o que aconteceu? A Foz fechou, surpreendendo muita gente. Na visão de vocês, o que levou a isso? Vamos começar com o João, que é do Comitê do Baixo Paraíba,
causas, consequências, o que levou a essa questão do fechamento da foz e o que pode ser feito para atenuar esse problema. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez ao Marco e o Arnaldo por estarmos aqui. E um dos nossos objetivos no Comitê de Bacias Hidrográficas é divulgar o trabalho, porque o comitê é um retrato da sociedade. Não só questão de defender os interesses da sociedade, mas também de filtrar as necessidades e os próprios desejos da sociedade para que a gente possa fazer alguma coisa, alguma ação para melhorar a vida, pelo menos na parte de recursos hídricos, né? Esse é o lema do comitê, já que a gente representa os 3 segmentos mais importantes da sociedade: os usuários da água, a sociedade civil, que são as organizações, as academias, etc., e também o poder público, né, que estão com as políticas públicas. Nós vimos participando há anos desse processo, Arnaldo, de acompanhamento, né, desde que foi fundado em 2009 o Comitê de Bacias, e também acompanhando a Lei 9433 de 1997, que criou no Brasil os Comitês de Bacia Hidrográfica. Mas a gente vem e criou também, depois de 2010, o CEIVAP, o Comitê do Paraíba do Sul. Nós, desde 2014, vimos acompanhando essa crise hídrica. E isso deu para a gente a expertise, o conhecimento lá, aprendendo com as pessoas lá do Comitê de Bacias do Paraíba do Sul. A discussão lá é muito rica, onde sentam à mesa o secretário de Estado de São Paulo, Minas e o próprio Estado do Rio de Janeiro, que são os presidentes do CEIVAP. E a gente viu que esse processo nesse período, a seca histórica do Paraíba do Sul, de 85 anos, não existe registro de menores vazões e menores cotas do rio do que essa agora, atualmente. A seca de 2003 foi muito forte, mas essa superou em muito. Então, a Agência Nacional de Águas teve que intervir e mudar as vazões dos reservatórios que regularizam a vazão do Paraíba como um todo até aqui em Atafona, e diminuindo essa vazão. E isso, a gente sabia que isso teria causas, consequências. A causa foi a crise hídrica, né? Teria consequências. Essa consequência está sendo potencializada pela ação do homem, sim. Existem as causas naturais, que eu não saberia de mencionar, porque tenho certeza, extrapola o meu conhecimento, mas das mudanças climáticas, as coisas todas, mas a ação do homem no Paraíba do Sul a gente vem acompanhando. A principal delas é a transposição para o Rio de Janeiro. Quando você tem... Isso na década de 50, né? Na década de 50, 60. A transposição, para a curiosidade de todos, ela seria total do Rio Paraíba do Sul. Por sorte, algum técnico lá deve ter... Não, vamos deixar uma parte ainda, porque senão o Comitê do Médio Paraíba, que é logo depois de Santa Cecília, ali perto de Três Rios, ali, a represa o rio todo, se fosse total, aquela parte do rio morreria totalmente, que é o Comitê Médio Paraíba. Hoje não, tem um filete de água, pelo menos. Mas 2/3, né, a maior parte da vazão vai para a Baía de Sernampetiba, que o rio hoje tem 2 fozes. Nós achamos que a causa humana seria essa. Criaram mais uma foz no Rio Paraíba do Sul e enfraqueceu a foz de Atafona. Então nós denominamos Paraíba 1 e Paraíba 2. Nosso Paraíba tem 2 fozes e 2 rios Paraíba do Sul. Paraíba do Sul 1 é aquele que começa em São Paulo, na Areias, lá na Serra, né, na porção paulista do Paraíba, e sai na Baía de Sernampetiba, no Canal de São Francisco. E o Paraíba 1. E o Paraíba 2 é que o restante, o resíduo que sai de Santa Cecília e vem até Atafona. Né, essa parte. A gente estuda separado, assim, para a gente poder avaliar. Nós estamos participando do plano de bacias do Paraíba do Sul, que é uma coisa fantástica, vai ser entregue agora no ano que vem, se Deus quiser. Está há 5 anos nesse trabalho, e vai ser a Bíblia, vai dizer o que tem que ser feito. Aí você perguntou o que pode ser feito para minimizar esses problemas. Vai estar lá no plano de bacia, construção a 3 mãos, governo do Estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, muitos técnicos, né, gabaritados trabalhando nesse processo, e aí sim vai estar lá o que deve ser feito para não fechar a foz. Vai estar escrito no plano de bacia. Para nosso ver, nós estamos também, foi destinado pelo CEIVAP. O CEIVAP é o Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, e o Comitê do Baixo Paraíba do Sul é um comitê estadual. O CEIVAP é um comitê federal, certo? Então, nós participando lá também ajudamos a escolher um recurso para estudar uma forma de minimizar esse problema de baixa vazão aqui na foz. O que foi decidido por esses técnicos todos que sentaram à mesa? Já está pronto um termo de referência,
um pré-projeto para escolher um local em Minas Gerais, que é a nascente do Paraíba 2. Sim, a nascente do Paraíba 2 é São Paulo, mas a água do São Paraíba não nos do... pertence mais. Então vamos trabalhar que nos pertence. As nascentes mineiras vai ser escolhido um local para a construção de um grande, ou 2 ou 3 reservatórios, para fazer o mesmo que faz no Paraíba 2. Tem 4 reservatórios em São Paulo, nós vamos ter alguns em Minas para não deixar a vazão reduzir tanto na seca, nos períodos secos, que é de 7 meses para nós aqui, minimizar esses efeitos. Isso vai minimizar esses efeitos aqui na Foz, certamente. Hoje se fala em reservatório, o pessoal se assusta, mas existem milhares de reservatórios no Brasil. A perenização dos rios, espero que o professor concorde, ele tem que passar por os rios que não são perenes. O Rio Paraíba do Sul, hoje, ele não seria perene. Perene, assim, ele fica correr água o ano todo. Ele ia parar de correr água se não houvesse o reservatório. Então, tem que haver uma forma de você manter uma cisterna. Quando falta água da sua caixa, tem que ter uma cisterna para você compensar aquela perda. Então, nós estamos nesse trabalho, deve também esse ano sair esse trabalho, e a gente espera que isso venha minimizar a ação danosa do homem sobre o rio. Certo. Professor Eduardo, essa questão que o João levantou com relação ao rio vindo perdendo força, desvios para Guandu, né? Ele não citou Guandu diretamente, mas seria a questão de Guandu ali, né? Guandu, sim. Você falou reservatório Santa Cecília, mas para a gente popular é o desvio para Guandu. É o sistema Guandu. O quanto que isso influenciou na questão da erosão costeira também, que é um outro problema que atinge a Tafona. Porque o que nos parece como moradores de lá é o seguinte, é uma briga do rio com o mar. O rio foi perdendo força, o mar foi tomando espaço e levou ali quarteirões, todo mundo que é de Atafona mesmo, a família já perdeu, amigos já perderam imóveis, a gente vê isso há décadas. É realmente isso? É uma força, é uma briga desleal e que o mar está somente avançando e ganhando essa briga? Sim, exatamente, Arnaldo. Eu, antes de tudo, quero dar bom dia a você, bom dia ao Marco. Agradeço pelo convite, dar bom dia também aos vossos ouvintes dessa rádio. E quero dizer que, antes de tudo, eu trabalho na UF desde 2010 e lá eu coordeno um grupo chamado Unidade de Estudos Costeiros e nós estamos sempre de olho no que acontece no litoral, sobretudo relacionado aos problemas e aos impactos ambientais. E a gente consegue perceber que, de uma forma geral, e isso não é padrão só para o litoral do estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, em várias áreas do planeta, é que os principais problemas, os principais impactos no litoral, eles são causados realmente pelo homem. O Rio Paraíba do Sul, como bem colocou o João Siqueira, ele sofre essa crise hídrica mais em função dos usos da bacia do que propriamente por causas naturais, eu diria, né? Que usos são esses? Olha, a água do rio é utilizada para abastecimento de grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. A água do Rio Paraíba do Sul é utilizada também para o abastecimento de médias cidades, né? Então, posso falar aqui de consumo doméstico. Além disso, existe um consumo industrial muito grande. Eu não tenho o número exato, mas são milhares de indústrias ao longo da bacia do Rio Paraíba do Sul que usam a sua água de diversas maneiras. Além disso, você tem o abastecimento de propriedades rurais, que também não são poucas, né? São muitas propriedades rurais ao longo da bacia. Ou seja, consome-se muito a água desse rio, que é a principal bacia hidrográfica, né, do sudeste brasileiro, que é a área mais, digamos, ocupada do nosso território. Então, todos esses usos, eles geram um déficit hídrico, né? Ou seja, o que chega aqui na Foz, o que chega junto a São João da Barra e a Tafona, é tudo aquilo que não foi utilizado do rio, ou seja, muito pouco. Então, essa redução nas vazões, sobretudo junto à Foz, elas ocasionam adaptações do meio físico. É importante ressaltar também que essa crise hídrica, não há evidências, eu fiz um levantamento de dados recentemente, não há evidências que as chuvas estejam diminuindo. Não, ou seja, existe uma variação entre um ano e outro, um ano chove mais, um ano chove menos, nada diferente de um padrão que a gente possa considerar previsível. Ou seja, naturalmente existem anos que chovem mais, anos que chovem menos, e não existe uma variação absurda nesses números, né? O que nos leva a crer que o principal
causa do problema junto à foz e dessa crise hídrica não é natural e sim antrópico, né, causado pelo homem e pelo uso dessa água. Bom, junto à foz, você falou muito bem, Arnaldo, o problema da erosão, a gente tem, em Atafona especificamente, a gente tem que considerar duas coisas. Uma é o que é a praia de Atafona, onde tem as casas, onde tem aquelas casas todas destruídas e aquele cenário de destruição. O outro elemento ali junto à foz é o pontal de Atafona, que é justamente esse terraço de areia, né, ou esse grande banco de areia, ou essa língua de areia, para usar termos mais simples de serem entendidos, que se conectou com a Ilha da Convivência e fechou justamente a saída do canal ali junto a Atafona. Então, parecem duas coisas, parecem a mesma coisa, mas são duas feições, digamos, separadas, né? A praia de Atafona, ela sofre com erosão costeira e a nossa principal hipótese, e não é só minha, já debatida com muitos especialistas no Brasil, quero ressaltar também que a UF é a universidade que mais realiza pesquisas junto na Bacia do Paraíba do Sul, sobretudo aqui no Baixo Paraíba do Sul, desde a década de 70. A praia de Atafona, ela sofre com déficit de areias. As areias que compõem a praia de Atafona e também compõem a praia de Gruçaí e toda essa área do norte fluminense são areias trazidas pelo Rio Paraíba do Sul. Se a gente mergulha no Rio Paraíba do Sul, no seu baixo curso, pega um punhado de areia, você pode comparar essa areia com a areia da praia, elas são idênticas. O que não nos deixa dúvidas de que as areias que compõem essas praias são areias que vêm do rio. Veja, se o rio deixa de abastecer a praia ela se mantém equilibrada com areias que chegam e areias que saem. Como as areias saem? Saem pelas correntes litorâneas, saem pelas ondas, saem em função das oscilações de maré. E quem abastece essa praia é o Rio Paraíba do Sul. Quando o rio não tem mais competência ou capacidade ou energia suficiente para transportar essas areias para o litoral, a praia deixa de receber sedimentos, deixa de receber essas areias e continua perdendo, o que gera o que a gente chama de déficit no balanço de areias. E isso gera os problemas de erosão já conhecidos há décadas aqui na região, né? Então, novamente, a gente está nesse ciclo, ou seja, o rio cada vez menos tem possibilidade de transportar areias naturalmente para a foz, e aí a gente tem esse problema da erosão costeira se acentuando nos últimos 30 anos. Sim. Eu quero primeiro deixar muito claro aqui meu vasto desconhecimento né, desse assunto. Mas uma coisa me deixa curioso em relação à movimentação na praia. Nós temos praias que são praias rasas e planas, tipo Cabo Frio. Sim, perfeito. Né? É claro que tem uns buracos e que muita gente já morreu ali, não espera que tem, e que você vai andando com água no joelho até não poder mais. E você tem essas praias que logo na beira da praia já é profunda. E o próprio formato do posicionamento da areia já é declividade, inclinado, onde você mergulha e já toma uma trauletada de água em cima. Isso causa diferença, por exemplo, numa foz? Bom, é bem observado, né? Essa percepção muitas pessoas têm. Praias mais planas, elas são mais planas porque o grão da areia é mais fino. O grão da areia mais fino deixa a praia mais compactada. Praias mais íngremes, elas são mais íngremes porque o grão da areia é mais grosso. Grãos mais grossos aumentam a declividade da praia. Então, efetivamente, a gente tem essas variações em função do tamanho das areias. Como eu disse, as areias que abastecem a área de Atafona, e não só de Atafona, Gruçaí, até Farol de São Tomé, são areias provenientes do Rio Paraíba do Sul. Essas areias não são elas que dão a tonalidade marrom da água do rio, não. Essas são areias as areias que correm pelo fundo, pelo leito do rio. Elas vão sendo arrastadas pelo leito do rio e chegam à praia. Então, essas areias, elas compõem a praia, são areias grossas, elas têm uma movimentação lenta. Se o rio não tem força, menos ainda essas areias conseguem ser movimentadas. Então, existem essas variações. Sobre o fechamento da foz ali, do canal junto à Atafona, né, tradicionalmente utilizado pela comunidade de pescadores, como o Arnaldo bem colocou, o que eu tenho a dizer é exatamente isso, né? O ambiente da foz, ele é controlado por essa briga, entre aspas, entre a energia do rio e a energia do oceano. Bom, o que é isso?
A energia do oceano, ela basicamente pode ser vista pelas ondas que arrebentam junto à costa, ela pode ser vista pela oscilação diária das marés, maré alta e maré baixa, a maré sobe e desce 2 vezes por dia, e pelas correntes, né, que são geradas por esses movimentos. A gente chama isso de circulação oceânica. A circulação oceânica faz com que as areias ao longo da praia elas circulem. Então as areias estão sempre em movimento. Eu costumo dizer que você nunca vai exatamente na mesma praia 2 vezes. Porque aquela areia onde você caminha não era a mesma de ontem e nem vai ser a mesma de amanhã, porque a areia está sempre circulando. A gente tem que olhar a praia como um ambiente super dinâmico, um dos ambientes mais dinâmicos da natureza, porque a areia está sempre em movimento. Bom, essas areias em movimento, junto a um pontal de arenoso como o de Atafona, elas encontram uma outra energia, que é a energia do rio. O rio jogando água para o oceano. Essa energia do rio jogando água para o oceano, ela pode fazer com que essas areias deixem de circular ou que elas circulem livremente. Quando a energia do rio está muito baixa, e esse é o exemplo do Paraíba do Sul nas últimas décadas, né? E sobretudo nessa época de estiagem, como bem foi colocado, faz com que a ação do mar seja preponderante frente à ação do rio. Isso faz com que as areias se movimentem, entupam, digamos, a foz do rio e fechem o canal. Tá? Então, basicamente, o movimento ali no pontal de Atafona foi esse. O rio não tem capacidade para manter a foz aberta, não tem energia para manter a foz aberta, e o que o mar faz, ele transporta areia até que essa areia entupa a foz do rio. Isso é comum em várias partes do Brasil. Tá? A gente está falando de Atafona, porque existe essa particularidade aqui na nossa região, mas isso não é uma coisa incomum. Ainda seria incomum à medida que a gente tem relatos de navegação na Foz do Paraíba desde o século XVIII, relato histórico, o Porto São João da Barra, quando São João da Barra era porto... enfim, no período áureo da cana-de-açúcar, no primeiro período áureo da cana-de-açúcar, então, grandes embarcações. Não é incomum por isso, depois de 200 anos, sei lá, estou chutando aqui um período de espaço de registro histórico, mas é do século XIX, sim, nós estamos no século XXI, depois de 200 anos, se chegar uma situação dessa, não é algo incomum? Isso aí, você que morador ali da Atafona e tem conhecimento de pescadores, deve saber que existe um muro de pedra submerso ali em Atafona, que foi feito há 100 anos, acredito, não sei precisar. Acho que entra na década de 50, 60 ali. Foi feito por pranchas, essas coisas todas, para manter a foz aberta, né, para o trânsito de barcos. Mas como o professor está falando aqui, né, e a gente concorda totalmente, é de que essa foz é dinâmica. Pelos registros históricos também que eu leio e acompanho, a Foz do Paraíba era até na Barra do Furado, aquelas coisas, vem andando e pelo que a gente percebe, pelo movimento da terra e tal, ela tende a acompanhar para o norte, né? E recentemente, não sei se o professor também concorda, foi aberta uma nova foz em Gargaú que não existia antes. Gargaú parece que forma uma praia de coisa de semanas, forma uma praia, essa movimentação de areia, né? Forma uma praia de uma... Isso meu pai já falava isso, que veraneava lá. Forma uma praia aqui que não existia, forma uma lagoa, você antes ia na praia aqui. Aí, da semana que vem, você tem que passar por um braço do rio para chegar na praia do outro lado. Isso é comum em Gargaú. Bem comum. Bem comum. E recentemente foi nesse braço do rio, ele venceu essa barra e abriu uma nova barra lá em Gargaú. Então o Paraíba ficou com 3 fozes, vamos dizer assim, né? Atafona, depois da Ilha do Convivência, e mais uma lá em Gargaú. Então a tendência é essa movimentação, pelo que a gente percebe, movimentação para o norte. Sim, certo? sim. E agora, então, logicamente, esse Atafona, acho que vai, a meu ver, perdendo essa navegabilidade, esse curso natural do rio, se transferindo para essa parte esquerda. Entre as ilhas de Convivência e Peçanha, né, que é onde está ali a foz agora, por exemplo, ali é muito variável. Uma época abre, outra época de forma natural, né? Isso é muito comum. Às vezes você vai a pé da Convivência e Peçanha, muitas vezes é profundo demais, que é onde os barcos estão passando hoje, por exemplo, não tem como você fazer isso. Ali sempre foi muito dinâmico. O que nos espantou foi... mais, digamos assim, mais ao sul, que é o caso ali de Atafona, que aquele ali a gente era a foz principal do rio. Exatamente. Atafona. Ali era a foz onde, como eu disse aqui, onde o rio canalizava a sua energia. Né? Só para complementar essa parte de movimentação de areia, nos preocupa muito, Arnaldo e Marco Antônio, esse banco de areia do rio. Porque se essa areia não está sendo transportada para o mar, como é o destino dela, ela está ficando no meio do caminho, concorda? Concordo.
Então, isso vai nos causar problema quando vou retornar ao período chuvoso, vai causar enchentes. Porque o leito do rio está assoreado. Está alto. Está alto. Então, a água, quando vier em profusão, vai explodir para os lados. E nossa baixada aqui vai sofrer, certamente. A chuva vai voltar. Nós estamos 5 anos de crise hídrica, mas vai voltar a chuva. E só para terminar esse registro também, queria deixar claro aqui para a população que foi recentemente, agora em agosto, no nosso seminário aqui, o INEA apresentou um estudo de redução média de vazão do rio na ponte municipal de Campos nos últimos 10 anos. Uma redução significativa de vazão. Isso é um estudo do INEA nos últimos 10 anos. Lembrando que nós tivemos um período de alta vazão 2007, 2008, 2009, 2010. Mesmo assim, essa vazão média sofreu uma redução. Então, há registro de que o uso, né, humano está intervindo, sim, na condição natural do rio. Vamos estar no intervalo? Então, eu vou deixar só um assunto para o próximo bloco, Marco, rapidinho. Melhor. Acho que é um assunto que muita gente tem dúvida. O Eduardo ele tem um estudo, por exemplo, foi apresentado à população são-joanense, Marco, de contenção do avanço do mar, um dos estudos. Nós temos um do INPH, que é a questão da construção dos quebra-mares com pedra. Espigões, né? E o do Eduardo é a questão de bombeamento da própria areia da praia e ir aterrando. São vários estudos nesse sentido. Então, a Joyce me falou ontem até que estão em análise com uma comissão que o Ministério Público Federal determinou para ver qual é economicamente e sustentavelmente mais viável. Mas o fechamento da Foz, vai ficar essa pergunta no próximo bloco para a gente voltar com ela, o fechamento da Foz, o que ela influencia na questão da erosão costeira? É uma proteção para a tafona ou isso pode vir até mesmo a prejudicar? Acho que isso é uma dúvida que é corrente na tafona, seria bom a gente discutir já no início do próximo bloco. Perfeito. E são 7h57, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames